Eu vim aqui conversar com vocês para contar como foi que eu perdi quase tudo de importante na minha vida, para a ansiedade, para a depressão, para o transtorno bipolar. É, Esse vídeo ele não está roteirizado, foi algo que me veio à mente, me veio à cabeça, eu senti que devia fazer, devia ser dito, tanto que não teve nenhuma produção. E meu nome é Anne Daniele, né? Mas carinhosamente todo mundo me chama de Dani. E aí o que acontece? Eu perdi muita coisa na minha vida devido a essas doenças, mas muita coisa eu também consegui ganhar ou transformar. E é sobre essas coisas que eu quero falar. Eu não vou entrar muito na questão de sintomas, porque eu acho que pode ser gatilho para alguém ir longe de mim é, acontecer isso. Eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade em janeiro de 2020. E aí, meu primeiro erro, no início das minhas perdas, percas, foi. Na verdade, já estava muito ruim, né? Já tinha muita coisa acontecendo, mas realmente, quando chegou o diagnóstico, foi que eu realmente iniciei meus erros, de fato. Foi eu não me tratar. Eu peguei o diagnóstico no lugar de eu pegar, começar a minha medicação, no lugar de eu seguir o que o psiquiatra falou. Eu simplesmente fui pro lado oposto. Eu não tomava remédio, eu não ia para psicoterapia. E aí, obviamente, eu fui piorando cada vez mais, cada vez mais. E chegou a um ponto das coisas que hoje eu não consegui recuperar simplesmente, que foi o tempo. Recordações, lembranças, é, a gente não tem o que fazer, não existe uma máquina que volte no tempo. Então, eu perdi aniversários, eu perdi comemorações, a família por parte do meu marido adora fazer churrasco, eu perdi vários, perdi, nossa, diversos momentos, pequenas apresentações, São Joões, viagens. A gente gosta muito de viajar, e não que eu perdi a viagem de não estar lá fisicamente, mas eu não estava mentalmente, né? E dói muito até relembrar isso, mas aconteceu, né? Aconteceu e isso não tem como voltar. E foi durante muito tempo, e também durante muito tempo eu tive que aceitar o fato de que isso não voltaria mais. Na verdade, eu ainda estou nesse processo, porque quando eu lembro, dói. Outra coisa que eu perdi para as doenças foi meu antigo trabalho. Eu me formei em veterinária, eu saí já da faculdade com emprego. Eu era muito boa no que eu fazia, só que chegou um ponto de eu não conseguir trabalhar. E uma coisa é você estar em casa porque você está de férias, porque você está descansando, outra coisa é você estar em casa porque você não consegue ir trabalhar. São situações completamente diferentes. É uma coisa horrível, é uma incapacidade. É, e doeu muito também. Eu tive que me afastar durante um tempo do trabalho, mas até certo ponto, isso depois foi uma coisa boa, porque lá tinha algumas pessoas que me deixaram doente. Então, o trabalho em si, a ação do trabalho, o que eu fazia era maravilhoso. Até hoje eu sinto falta, eu mudei de emprego. Mas a questão de eu não conseguir trabalhar foi o que doeu muito. Eu literalmente perdi momentos porque eu realmente não lembro por conta das doenças que nos tira isso, tipo, você está tão saturada, você está tão estressada, você está tão que você não consegue lembrar do que você está vivendo, e por conta de medicações também, que eu não queria viver aquela realidade, né? Então eu tomava e simplesmente eu não lembrava. E aí também eu me deixei levar por diversos tabus, eu mesma, diversos preconceitos, diversas situações que eu criticava, que eu tinha vergonha, que, nossa, isso tudo foi piorando a minha situação. E eu não vou, tipo, não quero romantizar nada, mas quanto mais eu tirava a responsabilidade de mim, de eu me cuidar, mais eu perdia as pessoas ao meu redor. Chegou numa situação que eu quase perdi meu marido, na época era meu namorado. Eu não sei como ele ainda ficou do meu lado, porque também muito se fala da gente ter uma rede de apoio. Ah, você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter empatia.
e muito romantismo. Quando você tem uma rede de apoio, aquela rede de apoio te ama. Mas pouco se fala das pessoas que estão ao seu redor, do impacto que você pode causar nela. E eu não estou dizendo que é para você não ter uma rede de apoio, não, é necessário ter uma rede de apoio. Mas só é um ponto que eu acredito que as pessoas não falam. Então, durante um tempo, por exemplo, eu escondi muito. Então, eu só tinha meu marido. E tudo que eu era novo para mim era novo para ele. Então, tudo que eu sentia e como eu não me ajudava, eu jogava para ele. Então, por pouco eu não perdi ele. E depois a minha família me ajudou bastante nisso, né? Então, eles também foram a minha rede de apoio. Mas um fato que eu não queria ajuda, então eu não queria outras pessoas ao meu lado, eu afastava todo mundo. Eu tinha na minha cabeça, eu me mudei, mesmo estando no relacionamento, mesmo morando junto. Eu me mudei, tipo, eu vou para outra casa. Nesse processo, eu morando junto com meu marido, eu me mudei umas 3, 4 vezes, porque eu queria me distanciar, né? Queria me distanciar, então quase perdi ele. E chegou uma época que eu quase fui morar na Europa, né, em Portugal, porque eu não estava aguentando mais ficar perto das pessoas que eu amava. Então, aconteceu tudo isso. E uma coisa que também aconteceu que dói muito falar, dói muito lembrar, foi que eu me perdi. E para quem não tem nenhuma doença, talvez não entenda isso, né? Mas hoje eu tenho 32 anos e eu me sinto perdida em mim. Eu sinto que eu perdi minha identidade, porque a gente tem que passar por tantos processos, por tantos sentimentos, por tantas adaptações, por tantas consequências, por tantas efeitos colaterais de remédio, você tem que sair se moldando, você tem que ser resiliente o tempo inteiro, você acaba se perdendo da sua essência. E não só é isso que dói, você se perder da sua essência. São as consequências de você se perder nisso. Eu sempre fui muito boa de estudar, eu sempre foi algo muito tranquilo para mim, eu sempre fui uma boa aluna, eu era a nerdola da sala, com boas notas. A faculdade, nossa, foi super tranquilo. E aí por que eu tô dizendo isso? Porque nesse processo da depressão, quando eu comecei a melhorar da ansiedade, quando eu comecei finalmente a cuidar de mim, né, quando eu não aguentava mais perder as minhas coisas, perder tudo que eu construí, tudo que eu conquistei, eu comecei a melhorar, eu comecei a estudar sobre neurociência. E a neurociência, junto com todos os outros fatos, me ajudou muito a tirar do fundo do poço. E aí eu fiz, cara, eu me apaixonei, eu me fissurei. Eu tenho diversos livros, eu comecei a estudar sozinha sobre isso. E aí chegou um momento que eu fiz, cara, eu quero ser neurocientista. E aí eu comecei uma pós-graduação em neurociência. E quando eu comecei a pós, eu tinha tudo montado na minha cabeça, todo o que eu ia seguir. Eu tenho uma empresa hoje, e aí eu fiz, eu vou combinei com meu marido, eu vou me distanciando da empresa enquanto eu vou me aprofundando em neurociência e eu tinha tudo planejado. Eu adoro planejar. Eu tinha tudo planejado, eu tinha tudo. E eu comecei e me abandonei de novo. E isso dói, cara, isso dói, esse abandono, isso dói. Eu não era assim, você se compara. E eu criei expectativa em mim, as outras pessoas criaram expectativa em mim, e nem novo o tempo que passou eu não consigo recuperar. E, cara, eu olhei e eu não vou desistir. Né? Eu parei e pensei, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Porque quando eu decidi que finalmente, no momento da minha vida, eu não ia desistir mais de mim, as coisas começaram a mudar. E foi justamente quando eu conheci a neurociência. Então, a Anne Daniele de hoje, comparada à Anne Daniele de um ano atrás, por exemplo, cara, eu nem estaria aqui com a câmera aberta falando sobre as doenças. Eu ainda. É um absurdo, assim, o grau de diferença. Por isso que eu me apaixonei tanto, por isso que eu queria tanto estudar, por isso que eu queria tanto entrar nessa área, que eu queria mostrar para as pessoas, tipo, não importa o que foi que aconteceu, mentalmente, dos gatilhos. O que importa é o que você consegue fazer agora. Não é só tipo, respiração, pensar positivo. Não, tem toda uma ciência, tem todo um porquê, um estudo, um estímulo, algo físico, algo
palpável, que a gente consegue se apegar e a gente consegue dar um passo em relação à nossa qualidade de vida, que é o que eu venho fazendo, dando passos em relação à minha qualidade de vida. Eu ainda tenho minhas doenças, né? Eu fui diagnosticada com o TAB, e a ansiedade e a depressão, ela foi a consequência do TAB. Então, eu tomo minhas medicações, eu ainda preciso ter alguns cuidados, eu ainda não me permita tudo que eu me permitia antes das doenças. Mas eu comecei o estudo com a neuro e a ideia de entrar no digital justamente para mostrar isso para as pessoas. Sempre foi. E aí, como eu disse, eu me perdi. E, e sei lá, eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a tentar em todas as plataformas, mas eu me via, eu não me identificava. E eu não conseguia entender, tipo, é porque eu não me identifico mais comigo mesma, porque eu estou querendo criar um personagem. Mas, enfim, eu vim abrir meu coração, me apresentar. É, eu até cometi um erro aqui, que é até uma coisa que a gente faz muito, quem tem essas coisas que você quer se livrar do seu passado, então você apaga tudo, você apaga a foto, você inicia de novo o seu Instagram, você inicia de novo. Nossa, eu faço muito isso. Eu quero iniciar uma fase nova da minha vida, eu cortava o cabelo, eu fazia aquilo, hoje em dia eu não faço mais tanto, quer dizer, não faço mais tanto, mas eu ainda fiz de apagar algumas coisas que tinha aqui antes de publicar esse vídeo. Porque tava, eu senti que tava horrível, não tava sendo eu mesma, sabe? Tipo, não tava. Mas enfim, essa é a ideia, né? Eu fiz esse vídeo para mostrar que existe luz fim no túnel, né? É um processo lento, é um processo doloroso, não vou te mentir. Mas realmente eu hoje, e eu há um ano, e eu em 2020, minha nossa, não dá nem para comparar. E é isso que eu quero mostrar, como eu estou fazendo isso, como a neurociência está me ajudando nisso, mostrar a construção, porque não parou, tá? A gente vê, é, como eu estou agora, como eu estou não sei o quê, mas a gente não vê exatamente o processo passo a passo. Então, eu ainda quero mostrar algumas coisas, como eu falei, eu ainda estou tá até aqui. Eu ainda estou nas medicações, ainda tem várias coisas que são gatilhos para mim. Então, eu quero mostrar esse processo, eu quero também mostrar o conteúdo da neurociência, o que eu aprendi, eu quero passar, ainda estou terminando minha pós, então eu quero passar essa forma de estudos. E é basicamente isso, os vídeos não vão ser assim, porque não combina comigo, é mais mesmo para abrir meu coração. E fora isso também eu quero mostrar alguns tabus que existem, que a gente pode quebrar, coisas que eu mesma já fiz, tem coisas que eu mesma já falei, sabe? Não me orgulho, mas eu acredito que vai ajudar. E, cara, e as outras coisas que a gente vive, né? Todo mundo tem uma rotina dentro da sua realidade e a gente precisa se apegar às grandes coisas que a gente faz dentro dessa rotina. Então, eu queria mostrar também sobre isso. E é basicamente isso. É, peço que, por favor, curtam, que acompanhem esse processo. Uma das minhas ideias também na Neuro, né, na minha pós, é a gente tem que criar uma comunidade, porque é muito mais fácil a gente conversar com pessoas que passaram pelas mesmas experiências do que falar para alguém que nunca passou por essa experiência. Então, uma coisa que eu sou muito doida para fazer de uma forma positiva é a gente, para as pessoas se juntarem, se apoiarem, sabe? Eu acho que essa é uma coisa muito legal de acontecer, contar a experiência, contar, caramba, eu superei dessa forma, porque a forma que eu superei pode ajudar você. Mas enfim, eu saí divagando demais. É, espero que seja, que ajude alguém. E quando eu fiz, eu estava com 7 seguidores, eu acho. Então, que consiga atingir mais pessoas, tanto aqui como em outras redes sociais. E se tiver alguma ideia, alguma dúvida, pode comentar, vou ficar feliz em responder. Se você não tiver uma rede de apoio ou algo do tipo, você está feliz, eu já passei por isso, então eu vou estar muito feliz em conversar sobre também. Pode falar, se comunicar comigo, que eu estou à disposição. E é isso.